Mas, olha, é um time que se deu ao luxo de deixar o Pedro, gente, olha, o Flamengo poupou o Pedro contra o Atlético Mineiro. Não é que ele poupou o Pedro contra o Atlético Goianiense. Foi contra o Atlético Mineiro. Deixou o Pulgar no banco. Poderia ter jogado. O Pulgar chegou segunda-feira e já estava aí. Poderia ter jogado. Então, Pedro no banco, Pulgar no banco, Gabriel afastado. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe Agora. Vamos continuar repercutindo tudo que a imprensa brasileira está falando sobre o nosso querido Mengão. O Flamengo, né, que venceu o Atlético Mineiro 4-2, uma vitória muito boa do Mengão. Conseguiu controlar o jogo do início ao fim. O Bruno Henrique, que tá aí na tela, acabou marcando 2 gols. Muito bom, porque a gente vê que o Bruno Henrique vai tentando se reencontrar, né? Ele teve aquela lesão muito grave, aí ficou um tempo parado, um tempo fora. Voltou jogando bem, aí renovou o contrato, caiu muito de produção. A gente vê que o Bruno Henrique perdeu um pouco daquela passada que ele tinha, né? Aquela velocidade rápida, toda hora colocar na frente. Hoje ele é bem mais cauteloso em relação a isso, muito por causa da lesão também. Mas conseguiu ajudar o Flamengo, meteu 2 gols, pô, no oportunismo sempre o BH. E é claro, é uma pessoa assim, um jogador que sempre entregou ao Flamengo, nunca fez alarde, nunca fez escândalo, nem nada, só tem coisas boas pra falar sobre o BH, e ele acabou decidindo o jogo, né, meteu 2 gols, pô, foi crucial, e a imprensa rasgou elogios à atuação do Flamengo e também ao Gerson, que tá jogando muita bola. O Gerson conseguiu tomar ali um protagonismo após muitos jogadores serem convocados pra Copa América. É isso que vamos acompanhar a partir de agora, mas antes de começar, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informe, é claro. Deixaremos aqui na descrição o link da Placar TV para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora vamos pro vídeo. Individuais muito boas. Ontem o Gerson foi um desses. O Bruno Henrique, que fazia 3 anos que não marcava 2 jogos, mas é bom 2 gols no jogo. Teve até gol do Carlinhos, né? Foi muito legal ver o Carlinhos fazer. Carlinhos, que é do interior de São Paulo, de Jaú, né? Foi entrevistado, inclusive, depois do jogo. Disse que há 15 dias perdeu a mãe. E ainda carrega o luto, né? E fez o gol. E para ele foi muito importante. O primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Ele é de Jaú, era a base do Corinthians. Depois ele perambulou um pouco aí, foi pro Volta Redonda e acabou... Nova Iguaçu. E acabou chegando ao Flamengo. Aí tá o primeiro gol do Bruno Henrique. Mas é aquilo que você falou. Bruno Henrique e o Gerson, os dois ali se abraçando. Chegando o Carlinhos ali, né? Foram os 2 grandes jogadores do Flamengo. O que o Gerson jogou foi uma enormidade. Vem jogando, né? Acho que dá pra discutir como o melhor do campeonato, talvez. Enormidade. Porque ele esteve em todos os lugares do campo. E mais do que isso, não é que ele esteve em todos os lugares do campo com o Flamengo com a bola, posse de bola, entendeu? Ele esteve em todos os lugares do campo com e sem a bola, entendeu? Tendo a sensibilidade de antever a jogada para saber onde ele tinha que estar. Ele marcou, ele armou, ele atacou, ele finalizou. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu tava vendo o Gerson em declínio. Até cheguei a comentar isso aqui. Mas como bem lembrou o Luiz, de uns jogos pra cá, ele tá jogando muito. E olha, pode ser inclusive o eleito neste momento, nesse primeiro terço do campeonato, o melhor jogador da competição. Vem cá, o treinador é o Tite, né? É o Tite. Em 2022, me recordo bem, aliás, 2021, na volta da pandemia, que o Gerson, merecidamente, né? Aliás, foi 2020, merecidamente, tinha que tirar férias, porque o Flamengo jogou até o dia 18 de dezembro de 2019, devido ao Mundial de Clubes, tá? Em janeiro, inventaram aquela babaquice de pré-olímpico. E aí, né, tratam o pré-olímpico como algo que é intocável no mundo. Pré-olímpico, é pré-olímpico. Você pode jogar com sub-20 de qualquer seleção e você tem a obrigação de ganhar. Não tem obrigação de ganhar, não. Não, obrigação que eu digo assim. Tanto que não passou. Tanto que não foi. Okay, com o Hendrick não passou porque falta treinador. Tá, os caras vão com tudo também. Ok, tá, mas... É difícil, enfim, não é fácil não. Mas o Brasil colocar um sub-20 que não precisa ser estrelado, assim, ele consegue... Tem uma garantia boa de fazer um bom desempenho. Deveria ter, né? Não tem. Tá? Mas nem que o principal consegue jogar a Copa América, imagina o sub-20 jogando Olimpíada. Sim, mas é que eu digo mas que... Vai até onde você quer chegar, vai. E aí o Gerson falou, olha... Poxa, eu não quero ir ao sub-20, porque eu preciso de férias. Eu preciso entrar na temporada agora, não sei o quê. Acabei de chegar de... tá bom. Você não vai à seleção? Não. Beleza, o Gerson optou pelo Flamengo com razão. Que eu dei razão à época ao Gerson. Curiosamente, o cara que estava sendo até convocado para a seleção brasileira sumiu das convocações. Sumiu.
Perdeu até uma Copa do Mundo por isso. E como é o futebol, né? O treinador que também deixou de convocá-lo para a seleção principal é o cara que tá aí no Flamengo. Agora, a gente vê como às vezes picuinhas bestas prejudicam muita gente. Prejudicam uma seleção brasileira. Eu duvido muito que o Gerson tenha recusado a seleção. É o Flamengo que fecha essa porta, fez o mesmo com o Pedro, que eu até inclusive achei foi uma o Gerson. sacanagem. Mas era a seleção pré-olímpica. Mas enfim, vamos voltar para o momento atual. Senhor Mani, também tem uma história aí do Gerson, que a gente tá elogiando pra caramba, de estar jogando agora no lugar certo. Né? Que ele não estava jogando. Exatamente. Ontem jogaram o Luiz Araújo, o Bruno Henrique, o Carlinhos esquerda e centroavante. E ele no meio campo. Exato. Que é onde ele tem de jogar. Exatamente, porque o próprio... Aliás, a primeira vez que o Gerson faz isso é com o Sampaoli, que ele joga aberto. É com o Sampaoli. Aí o Tite também achou por bem colocá-lo aberto em algumas situações. Mas você não pode matar um jogador com essa qualidade, com esse quilate todo que ele tem, né? Jogando numa faixa só do campo. Você tem que dar liberdade para ele jogar em todos os lugares. Ele não é rápido. Ele não é um jogador rápido. Ele faz a bola caminhar rapidamente. Se você não pode esperar do Gerson um grande pique, ele pode dar, lógico, ele corre, óbvio que sim. Mas ele é um jogador que corre o tempo inteiro. Não é um velocista. Não é um velocista, isso, exatamente, claro. como é o Bruno Henrique. Tá? Há outros jogadores no meio campo, por exemplo, o Pituca, que joga no Santos. Ele é um jogador rápido, ele joga na mesma posição do Gerson. O Gerson é um pouco mais lento do que ele. Mas o Gerson dá velocidade ao jogo pela qualidade que ele tem. Entendeu? Passe muito bom. Passe bom. Visão de jogo. QI de futebol alto. Ele consegue ler o jogo, coisa que muita gente não faz. Então o Gerson está hoje jogando na posição certa, que é ali, e o Flamengo está tirando proveito disso. Porque tem o Luiz Araújo oscila muito, blá, blá, blá. Ok, não importa. O Gerson não pode jogar ali. Entendeu? O Luiz Araújo tá bom? Coloca o Wesley avançado. Se fosse o Abel, ele faria isso. Ele colocaria alguém de lateral direito e o Wesley avançado. Chora por um lateral. Entendeu? Ele adora. Quando você contrata um lateral, o que ele faz? Nossa, ele rola no chão. Lateral. Verdade, ele vai no melhor restaurante de São Paulo, pede o melhor vinho e comemora a contratação de um lateral. Sim. Mas não quando importa. Ele viu o mapa de calor do Maurício ali pela direita, nossa, ele quase teve... Ele adora. Esse é o passe do Pedro no quarto gol, né? Exatamente. Belo passe. Belo passe. O Pedro também não saiu jogando. Saiu o Carlinhos, que a gente criticou ontem, e o Carlinhos fez o gol. Exato. E nem o Pulgar saiu jogando. A gente imaginava que ele pudesse sair jogando. Ele não saiu jogando também. Ele entra durante o jogo, sofre um pênalti escandaloso, ignorado pela arbitragem, estava 4-1, poderia ser 5-1, é que nem a história do Dorival. Se marca o pênalti no Vinícius, seria 2-0. Não, a gente não sabe. Hoje em dia tem goleiro que pega pênalti pra burro. Então a gente não sabe. Tudo indica que poderia ser, porque a possibilidade maior é de você marcar do que você perder. Mas, olha, é um time que se deu ao luxo de deixar o Pedro, poupou... Gente, olha, o Flamengo poupou o Pedro contra o Atlético Mineiro. Não é que ele poupou o Pedro contra o Atlético Goianiense. Foi contra o Atlético Mineiro. Deixou o Pulgar no banco. Poderia ter jogado. O Pulgar chegou segunda-feira e já estava aí. Poderia ter jogado. Então, Pedro no banco, Pulgar no banco, Gabriel afastado, Cebolinha machucado, aquele Igor, não sei, Jesus, né? Machucado, acho que é Igor Jesus, Igor Souza, eu não sei o nome. Igor Jesus, não é Igor isso? Jesus, acho que é Igor isso. Jesus, do Flamengo. 4 jogadores da seleção. Aquilo você falou no comentário ontem do seu vídeo que eu tava vendo. Quase que a seleção do Uruguai é o Flamengo. Uhum. A seleção, a melhor seleção da Copa do América hoje é formada por 4 jogadores do Flamengo. Quer dizer, mesmo sem... 3 que foram afastados ou poupados, 2 machucados, você tem 9 jogadores. Quem que era titular desse time do Flamengo que entrou em campo ontem? O goleiro? O goleiro, o Rossi, o Fabrício Bruno, o Léo Pereira. Bruno Henrique, talvez. É o Bruno Henrique, mas ele é o titular, na verdade, é o Cebolinha. É o Cebolinha. Então você tem lá o Rossi, o Gerson e o Fabrício Bruno. Tá, e o Ayrton Lucas, que é lateral que fez um... Mas é o Vinha, né? O Ayrton Lucas é titular. E o gol que aí varia muito, varia muito. Esse é o gol do Ayrton Lucas, um golaço. É o gol mais bonito do jogo. do Ayrton Lucas, né? O Vinha tem entrado esporadicamente. Bom, tem o Vinha, é verdade. O Vinha. Exato, tem o Vinha. Entra, às vezes ele coloca o Léo Pereira. Mas, enfim, é um time muito forte, muito poderoso. E entra, e que fez uma Libertadores ruim na primeira fase, mas que vai entrar pesado para essa fase agora. Pênalti foi em cima do Vargas aí, com certeza que foi. Mas foi uma vitória, assim, pro torcedor do Flamengo.
se esbaldar, entendeu? Foi uma coisa muito bonita, muito bem construída, com futebol convincente e que dá ao torcedor do Flamengo a expectativa, a esperança de que esse time possa ganhar o Brasileiro e possa ganhar a Libertadores repetindo 2019. Lembrando que o Flamengo pega o Bolívar nas oitavas de final. Chega a ser um adversário acessível. Bom, você ia falar que era difícil por causa da altitude. Ele tem a altitude. Acessível não, é um adversário fraco, fácil. A altitude até a página 2. Porque quando eu cansei de ver time brasileiro, quando é bom, quando é organizado, chega lá e ganha. Altitude é desculpinha. Se não ganhar do Bolívar, entendeu? Não tem desculpinha. Cansei de ver. Toda vez... Porque vai lá, porque é altitude, eu vou poupar jogador, não sei o quê, porque eu tenho outro jogo no domingo, então melhor poupar. Todo mundo chega na altitude e tem, eu vou poupar. E os times, quando vão lá e jogam a Vera, encaram os caras, entendeu? Então, assim, o Flamengo tem tudo pra fazer a parte dele no Maracanã. Acho que vai fazer. Lógico, não pode chegar no Maracanã, empata com o Bolívar, aí depende. Vai ganhar. O time tá jogando bem. E aí ele vai pra umas quartas de final com tranquilidade. O que o Flamengo tem que fazer nesse jogo contra o Bolívar é já chegar no Maracanã, fazer o que fez na fase de grupos, meter 3-4, porque na altitude é complicado. A gente sabe que lá os jogadores não estão acostumados, cansam mais rápidos, demoram mais para chegar, para dar um pique, por exemplo, porque o físico vai embora muito cedo. Então, assim, se você chega lá com 3, com 4 gols de vantagem, a chance de você não tomar é muito grande. Então o Flamengo tem que jogar bem em casa e, obviamente, lá na Bolívia, tentar ir pra cima ao máximo e também, se você puder segurar, fechar a casinha, fecha. A gente sabe que a altitude é sempre complicada, então o Flamengo vai passar muito sufoco, assim como já passou nessa fase de grupos. Quando jogou lá fora, a gente viu que foi bem complicado, apesar de com um time um pouco modificado, mas ainda assim sofreu demais e poderia ter facilmente levado uns e outros gols do Bolívar. A imprensa elogiou demais a atuação do Mengão, não é pra menos, né? Tá voando o time do Flamengo, foi fora de casa na Arena MRV enfrentar o Galo e ainda assim com o time todo modificado, com o Pedro no banco de reservas, sem o Pulgar, que foi entrar só no final do segundo tempo, assim como o Pedro também, conseguiu fazer um placar elástico, muito bom e, claro, garantir mais 3 pontos. Acabou rodado, o Mengão é líder do campeonato, 30 pontos, 3 pontos na frente do segundo colocado, que é o Botafogo, que está com 27. O Palmeiras também vem terceiro com os mesmos números de pontos do Botafogo, 27 pontos. E daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre o Mengão. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!